bom dia recheado de serviços e alegrias para vocês que são pessoas únicas e abençoadas do nosso Pai Criador dos céus e de toda a terra. Ele é o nosso Deus e nos ama. Glória a Deus por isso. Eu sou a pastora Ana Maria Rusisca, sou terapeuta cristã e atuo na área espiritual para que você encontre a sua identidade e saiba qual o seu destino. Sim, quem é você? Por que você está aqui nessa terra? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? São perguntas que muitas vezes nos deixam sem respostas e até confusas, não é verdade? Mas só em Deus poderemos encontrar essa resposta com verdade, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Deus Pai, Ele é o nosso Senhor. Qual será o propósito que Deus tem para a nossa vida? É sobre esse assunto, onde Deus vai usar, aonde vai ser manifesto o propósito de Deus na minha vida, aonde? Eu quero falar sobre isso hoje, bora? A maioria das pessoas querem crescer na obra de Deus, querem ser usados por Deus para abençoar pessoas, querem exaltar o nome de Deus, mostrar o poder de Deus operando através de suas vidas. E está tudo bem, essa disposição é muito boa quando vem da parte de Deus. Por isso, quando nós reconhecemos que Ele é o nosso Deus Pai, Ele é o nosso Senhor, e nós então entendemos isso de Deus, o chamado que vem de Deus, nós precisamos ter a nossa atenção voltada aos resultados e às expectativas que almejamos. Onde e como eu quero chegar? Qual é o meu verdadeiro propósito? Para entendermos melhor, não é? Eu vou descrever duas manifestações de poder com as quais nós interagimos diariamente, todos os dias. O reino de Deus e o império das trevas. Esse texto, né, a Bíblia, ela traz essas duas palavras com significados distintos, né? O primeiro está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20, que diz: porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Reino e poder. Reino de Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, não é? Este poder, ele não se compra. São poderes espirituais da parte de Deus e normalmente se manifesta através da tua filiação, não é? Você tem que ter Deus como Pai, que Ele é o Rei, e você então seria um herdeiro do Deus Pai. E Ele então, quando você é filho, Ele te doa, Ele te abençoa com ferramentas, né? Eu quero trazer uma ferramenta, né? Que é o amor. E este amor, ele traz a mansidão. Se você tem amor, você é manso. Domínio próprio, você sabe dizer sim, você sabe dizer não. O domínio próprio te faz enfrentar as tempestades sem maldizer o nome de Deus. Você entende que há altos e baixos, e em todos eles, tanto nos altos quanto nos baixos, o teu Deus está com você. Alegria por Deus, não pelo que você passa. Paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, enfim, são através dessas armas que se manifestam o poder de Deus na nossa vida. O outro texto que fala de império, Colossenses, verso 13, capítulo 1, verso 13, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas, Deus, nos libertou do império das trevas, e aí passamos a ser filhos, não é? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Aí tá tudo certo? Não. No qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Amém? Então Deus, Ele nos tirou do império das trevas. Império, trevas, e nos levou para o reino do seu Filho amado, não é? No qual nós temos redenção e remissão dos nossos pecados. A Bíblia nos faz uma distinção clara entre reino e império. O exemplo é o texto que nós acabamos de ler. Satanás não é rei. Não existe rei no império. Ele é
um imperador, e isso por tempo determinado pelo rei de todos os reis. O nosso grande Deus, Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Amém? É Ele o nosso Pai, é Ele a quem nós devemos nos curvar, a quem nós devemos servir. Então vamos lá. Um império, em termos gerais, é caracterizado por um poder centralizador e autoritário. Um império onde a autoridade é exercida de cima para baixo de forma opressora. Ou você se coloca na posição determinada ou você está fora. Por outro lado, um reino é geralmente associado a um governo mais descentralizado, com um senso de comunidade e cooperação entre os servos. O reino tem servos, nós somos servos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Na igreja, podemos dizer que um império eclesiástico seria aquele que a liderança é exercida de forma autoritária, centralizada em uma única pessoa ou um grupo de pessoas. Isso é o império eclesiástico. Quando a pessoa pensa que está servindo a Deus, mas ela está voltada para os seus próprios interesses. Não é? Só usando a facilidade do povo de Deus para atingir o seu alvo. E onde as decisões nesse império eclesiástico, que eu não quero chamar de igreja, é onde as decisões são tomadas de cima para baixo sem muita participação dos membros, por muitas vezes monocrática. E aqui é um império disfarçado de reino. Por outro lado, o reino eclesiástico seria aquele que a liderança é exercida de formas mais descentralizada, com um senso de comunidade, de cooperação entre os membros, entre os servos, onde as decisões elas são tomadas de formas mais colaborativa, participativa. O que é bom para todo mundo, o que vai fazer bem para todo mundo, o que está incomodando. Nós vamos alinhar a visão por causa do amor, para se tornar um líder do reino. A primeira etapa, claro, é ser filho, como eu já falei. A segunda é ter um chamado e uma vocação clara para o ministério. E isso envolve os dons, talentos e as habilidades dadas por Deus. E você deve estar disposto a usá-los para servir os outros. Não é para crescer, não é para subir no palanque, não é para que as pessoas se curvem a você. É para que as pessoas se curvem a Deus, ao Senhor, para que as pessoas se conectem não com você, mas com Deus. Esse é a visão, esse é o intuito do reino, da vontade de Deus, da palavra de Deus. Esse é o grande desafio, servir aos outros. Quem está disposto a servir os outros? Normalmente nós queremos para nós, não é? O próximo passo é buscar a formação teológica, discipulado, aprendendo mais sobre a palavra de Deus, sobre a doutrina cristã e o exemplo de liderança que está em Jesus Cristo. Ele é o teu exemplo, Ele é que veio para servir. É importante, muito importante, estar disposto a ser ensinável. Você deve ser ensinável e ser humilde, permitindo que outros líderes mais experientes orientem, e guiem o seu crescimento. Uma vez que se sinta preparado, quando você se sentir preparado, é importante começar a servir e crescer em seu ministério. É provável que outros dentro do ministério reconheça o seu chamado e a unção de Deus para a sua vida, aleluias. Busque o reconhecimento e a confirmação da liderança para que possa ser oficialmente comissionado como um líder do reino. Você precisa fazer parte do corpo, você precisa estar ligado no corpo, o corpo de Cristo, amém? Nós precisamos estar inseridos na palavra que está em Efésios capítulo 4, Efésios 4, 11 e 12, eu vou ler para vocês. E Ele mesmo, quem? Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para que Deus fez isso? Para os homens crescerem? Não, ele tinha visão. O verso 12 diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo. Tem uma edificação, tem uma vontade, tem o corpo de Cristo que deve ser alinhado pela palavra de Deus. E essa palavra ela vai ser usada, manifesta através daqueles que são servos, através daqueles que têm um chamado de Deus. Para se tornar líder em um império, né, a ascensão é completamente diferente. Você deve ter ambição, querer ser grande, né, ter uma estratégia para crescer. E a habilidade política, tem que ter uma política, saber onde mexer, onde não mexer, né? Onde apertar, onde afrouxar. Os líderes geralmente buscam acumular poder, influência e recursos para consolidar o seu domínio sobre o seu projeto, sobre o seu império, né? Sobre o seu negócio. Para avançar na liderança de um império, é importante construir alianças, estratégias e cultivar a lealdade dos seguidores. As alianças estratégicas, você não faz aliança de qualquer jeito, você visa, você olha para alguém que você pode tirar algum benefício, aí você se aproxima, entendeu? E você tira proveito disso, tá tudo certo com isso. Isso pode incluir favorecimento de amigos, promoção de aliados e eliminação dos opositores. No império é assim, as pessoas que querem crescer é assim, e isso pesa quando você quer colocar o reino de Deus junto. No império, eu quero poder, eu preciso de controle e centralização. Então, é tudo de mim e para mim. Eu lidero de forma centralizada e autoritária. É isso. Eu estabeleço regras e regulamentos para manter o controle sobre o meu projeto. Claro, o teu projeto não tem problema nenhum, desde que ele não seja eclesiástico, desde que ele não esteja focando, né, a palavra de Deus, que aí tem que mudar as coisas. Mas não tem problema nenhum de você ter o seu negócio e querer crescer, tá tudo bem com isso. Tem tudo a ver com, eu acredito, né, a obediência e a submissão são muito valorizadas no império, em detrimento de participação e colaboração. Esse estabelecer regras e regulamentos para manter o controle, eu vejo muito o ponto narcisista, né? Para a gente não ficar fora no canal. O narcisista, ele tem controle sobre tudo, ele planeja como crescer, como fazer, como angariar pessoas, ele conhece como dominar, ele pega as falhas das pessoas e começa a montar o seu reino. A palavra de Deus, ela nos ensina que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que nós devemos seguir o seu exemplo de humildade, amor e compaixão, de se importar com o próximo, de olhar o próximo como a si mesmo, de só desejar para o próximo o que você quer para você. Isso são as ferramentas do Senhor para o reino, para o crescimento do reino. É importante lembrar que, seja na liderança de um reino ou de um império, a motivação e a maneira como se exerce o poder são fundamentais. Jesus nos ensinou que o maior líder é aquele que serve os outros com amor e humildade, buscando o bem-estar e o crescimento espiritual de outras pessoas. A motivação não é quanto dinheiro ou quanto eu estou crescendo, não. É quanto Deus está sendo glorificado. A motivação para servir o reino é o amor ao próximo e o desejo de cumprir a vontade de Deus. Veja bem, é a vontade de Deus descrita na Bíblia. Não é a que eu acho certa, não é a que eu aceito, não é a que eu quero. Amém? Precisamos estar muito atentos nisso. Porque é fácil distorcer a palavra de Deus para adequar a minha vontade, o meu posicionamento.
No sucesso de liderar um império, a motivação muitas vezes é a ambição pessoal, o desejo de poder, prestígio e controle sobre os outros, né? Vai fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, e a hora que eu chamar tá aqui, a hora que eu dispensar fica. É muito sério isso. O foco de estar na acumulação de ganhos e no domínio sobre territórios e recursos. Isso é império. Vamos falar sobre a diferença entre estilos de liderança do império, né? A gente já está falando sobre isso, mas liderar o reino aqui, eu vou trazer a igreja para ser baseada em princípios cristãos de humildade, serviço, amor e sacrifício. É sacrifício, às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas suas por amor ao próximo, por amor à obra. O líder é chamado a ser um servo de todos e a seguir o exemplo de Cristo, que veio para servir, não para ser servido. Em Mateus 20, no capítulo 20, verso 27, diz assim: quem quiser, ó, isso é o reino, tá? Não é o império. E quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 27 e 28. Nós precisamos estar atentos quais são os princípios do reino e os princípios do império. E você pode montar o seu império sem problema nenhum, não é? Mas ele nunca será o reino de Deus, nunca. O reino de Deus é completamente distinto. Louvado seja Deus. O sucesso de liderar um império pode ser alcançado através de um estilo de liderança autoritário, centralizado, ou faz do meu jeito ou fora. O líder impõe sua vontade sobre os outros, busca manter a obediência através da coerção. E agora nós vamos ao legado e o impacto desses dois poderes. O serviço de liderar uma igreja visa deixar um legado de amor, esperança, transformação e crescimento espiritual na vida das pessoas. Essa é a vontade de Deus para você, para a sua vida. Esse é o seu destino, né? E assim, é um impacto medido pelo desenvolvimento da fé para edificação da comunidade, pelo testemunho do Evangelho sendo vivido e compartilhado. Esse é o impacto medido pelo desenvolvimento da fé. O sucesso da liderança no império pode deixar um legado de poder, conquistas territoriais e acumulação de riquezas, mas muitas vezes à custa de opressão, exploração e sofrimento dos outros. E o impacto pode ser marcado por desentendimentos, conflitos e injustiças cometidas em nome do poder e da expansão do império. É importante refletir, cada um de nós, reflita sobre sua vida, vê onde você está sintonizado, onde você está conectado. Tem um Deus que tem um chamado para você, tem um Deus que te criou com digitais diferentes, tem um Deus que te ama, tem um Deus que marcou o dia para se encontrar com você. Não barre isso, não prolongue essa distância, vá à procura de Deus. É importante refletir sobre essas diferenças e buscar sempre seguir o exemplo de Jesus Cristo em nossa liderança, independente do contexto em que atuamos, independente de onde você atua. Seja um líder cristão, seja um líder de amor, que possamos buscar o reino de Deus e a sua justiça em tudo que fizermos, tanto em coisas pequeninas quanto em projetos enormes, grandes. Deus é o Pai, Deus é o Senhor. E também servir o nosso Senhor, o Rei. É o nosso Senhor e Rei, através do seu reino. Que o Senhor, que o nosso Deus nos abençoe. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!